O cinema é uma arte estranha. A maioria dos filmes conta a história de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que, diferente do espectador, não está na sala de cinema. A tentativa do cineasta é fazer com que os consumidores de sua obra acreditem que os personagens de fato viveram as situações propostas. Personagens são feitos por atores, ou seja, seres humanos que ganham a vida fingindo ser outras pessoas e vivenciando situações fictícias. E atores são pessoas idolatradas por grande parte da população por fingirem bem ser outros seres humanos. Isto sem falar que o cineasta usa cortes, saltos temporais e efeitos especiais para convencer de sua história, o que seria a tal linguagem cinematográfica. Mesmo assim, o espectador não só esquece que está numa sala de cinema, como vivencia de uma forma ou de outra as situações propostas, observando a tudo e se sentindo uma espécie de Deus. Quando é um crítico ou um curador de mostras, se sente mais Deus ainda. Mas ele está na sala de cinema, observando as luzes projetadas em uma tela branca e ouvindo um áudio separado das imagens. Ou ele está no conforto de seu lar, vendo o filme numa televisão ou numa tela de computador. O cinema é uma arte estranha também, porque, diferente de um livro, quadro ou uma escultura, o freguês não leva nada para casa, a não ser o bilhete do ingresso, isso quando não o joga fora. Nem quando aluga ou compra um DVD, já que este objeto não é o filme, e sim um disco prateado dentro de uma caixa de plástico. Nem quando baixa o filme, que isto não passa de um arquivo em código binário, ou seja, variações entre 1 e 0. Mas o ato de assistir a um filme muitas vezes é um bem de consumo. E a única coisa que o cliente cinematográfico guarda consigo é a lembrança do que viu. A imersão que se tem em uma sala de cinema pode ser comparada a uma injeção de informações diretamente ao cérebro através do nervo óptico. Mas estas lembranças já não são mais o filme. Afinal, ninguém consegue decorar todos os planos, cortes, diálogos e sequências de um longa-metragem, por exemplo. O material assistido se transforma numa conexão de vários neurônios em torno de algo que o espectador pensa ser o que, literalmente, pagou ou baixou para ver. O filme, então, passa a não ser mais do diretor e vira do espectador, que, na maioria das vezes, fala que um filme quis dizer tais e tais coisas, de acordo com suas fraquezas e limitações. Um filme é como um filho que passa a ter vida própria, até porque do filme ou filho é só mudar as duas últimas letras. Recapitulando, estes e outros elementos compõem o cinema, que se transforma na lembrança de alguém, lembrança esta que este alguém julga ser o filme que viu, que na verdade era uma projeção de luzes numa tela branca ou televisão, que na maioria das vezes é um registro filmado e editado de atores simulando ser personagens de uma história que nunca viveram, sendo estes coordenados por um diretor que se valeu de cortes e saltos temporais para dar imagens e sons ao roteiro que tinha em mãos, e que tudo isso foi possível devido a uma falha humana, a tal persistência da retina. Ou que se transformaram em códigos binários entre o 1 e o 0, ou seja, entre ser e não ser, entre o tudo e o nada.
Logo se conclui que não há muitas diferenças entre um filme assistido e uma recordação de algo que se tenha vivido. Exemplo: fisicamente não há diferença alguma entre o que você pensa ser Cidadão Kane e a lembrança de quando sua mãe disse: "Menino, para de jogar bola para comer um pão com mortadela", quando você estava brincando às 14h17 do dia 17 de março de 2003. Ou melhor, a diferença é que você pagou ou baixou para ver Cidadão Kane. Ou seja, para ser um cineasta mental, basta estar vivo. O sonho é uma conexão de neurônios em torno de várias lembranças e demais abstrações afins que a complexidade do cérebro humano nos dá de presente todas as noites. Procure se lembrar dos sonhos, pois eles costumam ser mais autorais e alternativos que o próprio cinema autoral e alternativo. E pesadelos dão ótimos filmes de terror. Sonhar não custa nada.